vocês? Então, animados para aprender um pouquinho mais sobre os números decimais? Hoje nós vamos falar sobre a equivalência e a comparação dos números na forma decimal. Vocês vão ver que é tão fácil isso. Vocês vão até falar, nossa, sai isso. Vai ser isso mesmo, tá bom? Então aproveitem bastante a nossa videoaula de hoje. E qualquer dúvida é só vocês mandarem as perguntas na nossa agenda eletrônica ou então na plataforma LMS, ok? Então um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e curtam bastante, tá? Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as equivalências de decimais e comparar esses números. Vamos começar? Vamos começar falando sobre os números decimais equivalentes. Para quem não se lembra, equivalentes quer dizer que eles são iguais, que eles representam a mesma quantidade. Então, agora nós vamos observar duas figuras para comprovar essa equivalência. Nessa primeira figura, ela está dividida em 10 partes iguais e foram pintadas de verde escuro 4 dessas 10 partes. Então, eu posso dizer que a parte pintada de verde escuro corresponde a 4/10 da minha figura. Ou então, eu posso representar esta fração de forma decimal, que no caso vai ser 0,4. E eu também faço a leitura dela como 4/10. Já essa segunda figura, ela foi dividida em 100 partes iguais e foram pintadas de verde escuro 40 dessas partes. Então, eu posso dizer que a parte pintada de verde escuro representa 40 centésimos da minha figura. Ou então, eu posso também representar na forma decimal, que vai ficar 0,40, que eu também leio como 40 centésimos. Então, observe, 4/10 representa o mesmo que 40 centésimos, ou seja, esses números eles são equivalentes. Então, eu posso dizer que os números equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade. Vocês conseguiram observar isso? Então, veja alguns exemplos. Eu aqui posso afirmar que 5/10 é igual a 50 centésimos, que é igual a 500 milésimos. Um segundo exemplo, eu vou ter 4 inteiros e 8 décimos, e eu posso afirmar que este número ele é equivalente a 4 inteiros e 80 centésimos, que também é equivalente a 4 inteiros e 800 milésimos. No próximo exemplo, eu vou ter o número inteiro 7. E eu posso dizer que este 7 ele é equivalente a 7,0, que é equivalente a 7,00, que também é equivalente a 7,000. O próximo exemplo, a gente vai ver o número 13 inteiros e 9 décimos. E vamos observar que esse número ele é equivalente a 13 inteiros e 90 centésimos, que também é equivalente a 13 inteiros e 900 milésimos. Fácil, não? Depois de aprendermos sobre a equivalência dos números decimais, vamos ver agora como a gente faz para comparar 2 ou mais números na forma decimal. Quando eu falo que eu quero comparar números na forma decimal, eu quero, na verdade, estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. Para isso, nós vamos considerar dois casos. O primeiro caso é quando as partes inteiras são diferentes. Vamos relembrar que a parte inteira é o que está antes da vírgula e a parte decimal é o que está depois da vírgula. Então, vamos observar aqui. Quando as partes inteiras são diferentes, o maior número é aquele que tem a maior parte inteira. Consequentemente,
O menor número é aquele que tem a menor parte inteira. Então, vamos observar aqui o exemplo. Neste primeiro, eu quero comparar 4 inteiros e 3 décimos com 1 inteiro e 38 centésimos. Então, eu não tenho que olhar quantidade de algarismos. O que eu tenho que fazer é observar sempre a parte inteira. Nesse primeiro número, a parte inteira é 4. Nesse segundo número, a parte inteira é 1. Vocês estão cabeludos de saber que 4 é maior do que 1. Então, o número 4 inteiros e 3 décimos é maior do que o número 1 inteiro e 38 centésimos, porque 4 é maior do que 1, ok? Agora, vamos ver esse outro exemplo. Aqui eu tenho 9 inteiros e 129 milésimos. E eu quero comparar esse número com 13 inteiros e 7 décimos. Então, primeira coisa que a gente sempre olha, parte inteira. Então, eu vou olhar no primeiro número, a parte inteira é 9. No segundo número, a parte inteira é 13. Então, eu observo que 9 é menor do que 13. Então, eu posso botar o meu sinal de menor que aqui. Por quê? Porque 9 é menor do que 13. Vamos agora ver como a gente vai comparar números na forma decimal quando as partes inteiras são iguais. É o nosso segundo caso. Bom, então, quando as partes inteiras são iguais, o maior número é aquele que tem a maior parte decimal. Consequentemente, o menor número é aquele que tem a menor parte decimal. Porém, aqui nós temos um detalhe importantíssimo que vocês não podem nunca esquecer. Antes da gente fazer a comparação, é necessário que a gente iguale a quantidade de casas decimais acrescentando zeros. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver através desses dois exemplos que serão dados aqui embaixo. No primeiro exemplo, eu quero comparar o número 7 décimos com o número 693 milésimos. Ao olhar esses dois números, primeiro eu vejo sempre a parte inteira e eu vejo que em ambos os números a parte inteira é 0. Então, para eu determinar qual é o maior ou o menor número, eu preciso olhar a parte decimal. Só que o primeiro número só tem uma casa decimal e o segundo número tem 3 casas decimais. Então, eu preciso igualar isso. Então, nesse primeiro número, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar sendo 700 milésimos. E agora, o segundo número, eu não preciso acrescentar nada, porque agora já igualamos. Ambos os números agora têm 3 casas decimais. Agora, eu posso olhar. 700 é maior do que 693. Então, eu coloco o meu sinal de maior que. Volto lá no meu decimal de origem e posso determinar que 7 décimos é maior do que 693 milésimos. Vocês observaram que quando eu igualei as casas decimais, eu transformei os 7 décimos em 700 milésimos e eles são equivalentes, eles valem a mesma coisa. Vamos agora ver o segundo exemplo. Neste exemplo aqui, eu quero comparar 5 inteiros e 372 milésimos com o número 5 inteiros e 38 centésimos. Logo de cara, a gente viu que um dos números tem menos casas decimais do que o outro. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar essas casas decimais. Então, eu vou repetir o primeiro número, que no caso está com a parte decimal completa, e no segundo número eu vou acrescentar quantos zeros? Muito bem, quem falou? 1 zero, porque agora eles estão, ambos os números, com 3 casas decimais. Analisando, eu posso observar que 372 é menor do que 380. Então, eu posso ir lá no meu número de origem e determinar que 5 inteiros e 372 milésimos é menor que 5 inteiros e 38 centésimos. Então, amores,
Nunca se esqueçam de igualar as casas decimais, acrescentando 0 à direita deste número na parte decimal. Atenção a isso, ok? Então, agora chegou a hora do nosso desafio. E o desafio de hoje consiste em colocar os 5 números decimais abaixo em ordem crescente. Uma dica, hein? Igualem as casas decimais e sempre olhem primeiro a parte inteira desses números, ok? Então, as respostas eu quero nos comentários do vídeo ou então na plataforma LMS, hein? Agora chegou a hora de vocês provarem que aprenderam tudo desta matéria deliciosamente fácil. Então, chegou a hora de praticar tudo que vocês aprenderam por aqui hoje, realizando todos os exercícios propostos. Vamos lá? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!